Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar um assunto novo, nós vamos começar o nosso módulo 2, é o capítulo 4, nós vamos começar falando sobre humanismo e renascimento. São dois termos que estão inseridos. Para nós entendermos esse termo, nós temos que voltar lá no capítulo 1 da nossa apostila. Nós começamos a estudar a Era Moderna. O que é a Era Moderna? A Era Moderna é um período de transição daquela idade feudal, daquela idade média, para uma nova era, onde surgem a burguesia, surgem outras classes de pessoas, começa o fortalecimento dos reis. Vocês se lembram que nós estudamos tudo isso no capítulo 1? Agora no capítulo 4, meio que uma continuidade do capítulo 1. No capítulo 4, nós vamos começar a entender o que é o termo humanismo, o que é esse termo. Para isso, vamos lá na página 294. Ó, como vimos no capítulo 1, o período moderno na Europa teve início no século XVI. Antes do século XVI, a Europa vivia a idade medieval, era onde existiam os feudos, a servidão, tudo aquilo que a gente já estudou. A partir do século XVI começa a surgir a Era Moderna e junto dessa Era Moderna começa a surgir esses novos pensadores que se intitulam como humanistas. Ó, vamos lá. Caracterizando um momento de mudanças no pensamento e no modo como as pessoas compreendiam o mundo. Nesse contexto, os dogmas da Igreja começaram a ser questionados por alguns estudiosos que mais tarde ficaram conhecidos como humanistas. Ou seja, esses humanistas lá da Idade Moderna agora, eles começaram a questionar o poder da Igreja sobre as pessoas, porque antes desse período, quem ditava as regras era a Igreja. As pessoas obedeciam apenas à Igreja Católica, a Igreja que ditava tudo, o pensamento, tudo o que eles deveriam fazer. A partir desse momento, com o surgimento dessas pessoas intituladas de humanistas, o pensamento começou a mudar, começou a ser questionado, até mesmo para ensinar as matérias começou uma transformação. Ó, nós vamos ver isso aqui na página 294, quando fala sobre os estudos humanistas. Os humanistas criaram novas propostas de estudo e de ensino, sendo responsáveis por um movimento de renovação do conhecimento, pois defendiam um programa de estudos de humanidades, ou seja, eles queriam renovar, eles queriam que as pessoas tivessem mais acesso, que as pessoas compreendessem mais esses novos estudos que estavam surgindo. Pretendiam ensinar os alunos matérias como poesia, a poesia já existia, mas ela também passaria por transformações, a gramática, história, filosofia, matemática e ética. Eles propunham também a retomada de estudos da cultura clássica greco-romana. A gente sabe que a Grécia e a Roma têm uma cultura muito, muito bonita, né? E eles queriam propor a retomada desses estudos a respeito da cultura greco-romana. Eles queriam voltar a estudar esses temas, que na visão deles era a mais alta expressão de cultura e principalmente a que mais valorizava a criatividade. Quando a gente volta lá na cultura greco-romana, a gente vê que teve bastante estátuas muito bonitas, os templos, tudo. A arte era muito valorizada nesse período. Então, o que os humanistas propunham? Propunham que voltassem o estudo para esse tipo de arte, para esse tipo de conhecimento greco-romano. É um estudo que valorizava bastante a criatividade. Entre os humanistas, havia cristãos e não cristãos, por pensarem de maneiras diferentes. Eles discordavam em muitas questões. No entanto, os que unia era o entusiasmo pelo estudo e pelo saber crítico, ou seja, as pessoas acabavam se unindo por quê? Porque as pessoas, junto desse período de modernidade, de humanista, de renascimento, surgiu o quê? A curiosidade das pessoas. As pessoas não iriam ficar mais com um pensamento limitado ali, iriam surgir curiosidades a respeito desse tema. Ou seja, tinha mudado a época, era uma época nova, as pessoas queriam conhecer, queriam entender, independente delas serem cristãs ou não, elas queriam entender como que essa fase estava se dando, né? Eles concordavam que era importante o aprimoramento dos conhecimentos sobre os seres humanos, o desenvolvimento das capacidades individuais das pessoas,
o respeito à liberdade do pensamento, ou seja, para eles a importância era que as pessoas respeitassem esse pensamento novo que estava surgindo, que as pessoas conseguissem compreender, que já não viviam mais em uma idade média, uma idade lá das trevas, mas que a idade agora era outra, era o século XVI, eram outras perspectivas, eram outros estudos, outras pessoas, a igreja não seria mais o centro de tudo aquilo ali, então teria que ser compreendido. Ó, daí na página 295, fala: críticas aos conceitos católicos. Diversos humanistas, cristãos e não cristãos, discordavam da Igreja Católica em vários aspectos, principalmente sobre as ideias de teocentrismo e geocentrismo. Eles defendiam o antropocentrismo e o heliocentrismo. Vamos conhecer o significado desses 4 conceitos. O teocentrismo significa que Deus está no centro do universo. Antes da era moderna, eles acreditavam nisso. Os cristãos defendiam sim, que Deus é o centro do universo. Acho que para a maioria, todo mundo acredita, né? Continua acreditando, não. Que Deus, ele é o centro do universo. Mas lá naquela época eles defendiam mais ainda esse conceito. Aqui até fala dos conceitos, ó, teocentrismo, Deus como centro de tudo. O teocentrismo, do grego, theos, significa Deus. É a ideia de que Deus é o fundamento de todos os fenômenos do universo. Este era o pensamento central da Igreja Católica. E o geocentrismo também, era um pensamento que eles tinham em mente também, que era a Terra como o centro do universo. Os defensores do geocentrismo acreditavam que os demais planetas e o Sol giravam ao redor da Terra e que tudo isso era a criação de Deus. Ou seja, eles não davam espaço para outros tipos de pensamento. O pensamento deles era esse, que era o teocentrismo, Deus no centro do universo, e o geocentrismo, como a Terra no centro do universo. Então, eles não davam espaço para outros pensamentos. E assim começaram a surgir o antropocentrismo, que não ia a favor desse pensamento do teocentrismo e do geocentrismo. O antropocentrismo, que surge agora na era moderna, significa o homem sendo o centro do universo. Eles acreditavam que o homem era o centro do universo. Os humanistas entendiam que pessoas tinham capacidade de compreender Deus e o universo usando a razão. E o heliocentrismo também eles defendiam, que era o Sol como o centro do universo. O heliocentrismo, do grego helios, igual Sol, era defendido por um padre e astrônomo polonês, chamado Nicolau Copérnico. Acho que vocês já escutaram falar sobre esse nome em geografia, né? Para eles, a Terra como um planeta realizava movimentos de rotação, isto é, girava em torno de si mesma e da translação girando ao redor do Sol. Então, o pensamento do antropocentrismo e do heliocentrismo ia contra o pensamento do teocentrismo e geocentrismo. Eram 2 de cada lado. 2 pensamentos que eram de acordo com a Igreja Católica, o teo e o geocentrismo, e o antropocentrismo e o heliocentrismo contra a Igreja. Eram 2 pensamentos que debatiam bastante. Por hoje é só que eu vou falar para vocês. É um assunto um pouquinho complicado de entender, mas eu vou deixar mais alguns vídeos na plataforma, eu vou deixar alguns exercícios e as dúvidas que vocês tiverem, vocês, por favor, me mandem mensagem, me comuniquem e nós vamos dando continuidade a esse assunto no decorrer das aulas. Abraço para vocês!